Oi, Bia. Tem essa questão 21 aqui que também é de química e tem até a ver com a outra questão que a gente viu, que ela fala sobre mudanças de estado físico. Então, você lembra quando eu falei a diferença de uma reação química para uma reação física? Que na reação física não tinha alteração no elemento. Eu dei até o exemplo do H2O líquido, que quando vira vapor de H2O é uma reação física, porque não tem alteração no elemento, continua sendo H2O, né? Só passou do estado líquido para o vapor. Então isso é mudança de estado físico, tá? Vamos ver quais são as reações aqui. Quais são os estados, né? Nós temos o estado sólido, que então você pega uma substância no estado sólido e aí aquece essa substância, aqui aquece. O que acontece? Vai virar líquido. Essa substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Essa passagem a gente chama de fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido, fusão, tá? E a temperatura, quando a substância no estado sólido atinge uma certa temperatura, que começa a virar líquido, essa temperatura a gente chama de ponto de fusão. Então, ponto de fusão é quando o sólido atinge a temperatura máxima que ele começa a virar líquido. Aí um exemplo aqui a gente pode pegar o gelo, né? O gelo está em estado sólido. E aí se você aquece o gelo, vai virar líquido, vai virar água de novo, tá? Só que aí se você pegar esse líquido e aquecer de novo, que vai passar do estado líquido a substância para o estado gasoso, tá? Isso é o que a gente chama de vaporização. Vaporização. Então, do estado sólido para o estado líquido, fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Só que a vaporização ela pode ser chamada de ebulição ou evaporação. A diferença aqui é que a ebulição acontece de um jeito mais rápido. Essa vaporização acontece de um jeito mais rápido, a evaporação de um jeito mais devagar. Por quê? Porque na ebulição todo o sistema aquece. Dá um exemplo, fica mais fácil, né? Ferver a água. Quando você coloca a água para ferver, toda a água que está ali na panela vai ferver. E ela vai evaporar um pouco mais rápido, é ebulição. Agora, se você estender a roupa no varal, vai aos poucos evaporando a água devagarzinho, devagarzinho. Aí é chamada evaporação. E a temperatura máxima que a substância atinge para passar do estado líquido para o estado gasoso é chamado de ponto de ebulição. Ponto de ebulição. Aqui a água, por exemplo. Se você colocar água para ferver, quando ela atingir 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Entendeu? E aqui, o estado gasoso. Se você fazer o inverso agora, se você fizer o inverso, se você esfriar esse gás, o que vai acontecer? Vai passar para o estado líquido, vai voltar. Ó, vai voltar aqui para o estado líquido. Do gasoso, esfriou, voltou para o estado líquido. E o nome desse processo é condensação ou liquefação também, de líquido, né? Condensação ou liquefação. Então, você tem um gás, você esfriou o gás, vai virar líquido, tá? Agora,
o líquido, se você esfriar o líquido, o que vai acontecer? Vai virar sólido. É o caminho inverso de novo. E aqui esse processo chama solidificação. Que é de sólido mesmo, né? Solidificação. Entendeu? E ainda existe um outro processo que é aqui, ó. Olhando todo o sistema. Quando você tem um sólido, você aquece e ele vira líquido. Depois você aquece o líquido, ele vira gasoso. Mas pode acontecer de você aquecer o sólido e ele virar direto vapor, direto gás aqui. Ou de você resfriar um gás e ele virar direto um sólido, sem passar pelo estágio líquido aqui. Esse processo se chama sublimação, que é a passagem do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, sem passar aqui pelo estágio do líquido, né? E aí um exemplo disso aqui é, não sei se você já viu o gelo seco, aquele que faz fumaça em festa. Ele é um gelo sólido, está aqui no estado sólido. E aí ele evapora, com calor ele evapora, ele não vira líquido, ele evapora, faz aquela fumacinha, já passa direto para o estado gasoso. É sublimação. Tá? Então, só recapitulando, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser ebulição ou evaporação. Do gasoso, voltando aqui o caminho inverso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Tá? É isso aí. Agora aqui a questão. Questão 21. O sal também pode ser obtido da água do mar, processo que ocorre em salinas. Durante a obtenção de sal em uma salina, a água sofre evaporação, a água sofre sublimação, o sal sofre fusão, a água e o sal sofrem sublimação, a água e o sal sofrem solidificação. Bom, a água não vira gelo. Quando você vai pegar o sal do mar, a água não vira gelo. Então essa aqui não pode ser, né? Porque a água sofre solidificação. Não, ela não vai virar gelo. A água e o sal sofrem sublimação. Sublimação é aquela que eu falei, do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, né? Bom, tudo bem, a água evapora, vai acontecer, pode até dizer que acontece uma sublimação. Aliás, nem pode dizer não, porque a água já está no estado líquido. A água vai passar para o estado gasoso, mas aí não é sublimação, porque do líquido para o gasoso não é sublimação, é vaporização, ou ebulição, ou evaporação. Então aqui também não dá para dizer que é essa que está errada também. O sal sofre fusão, o sal vira líquido. Esquisito, né? Aqui até na foto tem um monte de sal aqui, ó, em estado sólido, não em estado líquido. Está errada também. A água sofre sublimação? Já falei. Não, né? Porque a água está no estado líquido, ela passa para o gasoso, porque eles vão aquecer ali para a água evaporar. Mas aí não é sublimação, porque a água está no estado líquido. Aqui, do estado líquido para o gasoso não é sublimação. Sublimação é do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Do estado líquido para o gasoso é vaporização, ou ebulição, ou evaporação. Que é o que acontece, eles aquecem a água do mar para a água evaporar. E aí só vai ficar o sal, porque o sal está ali misturado, né? Então eles aquecem a água vai evaporar e o sal não, o sal vai ficar. O que acontece é uma evaporação da água. Evaporação. Evapora a água, fica só o sal. Tá? Resposta A. Letra A. A água sofre evaporação. É isso aí.